Um aviso aqui sobre a nossa primeira avaliação. Vamos lá. Na aula anterior, do dia 8 de abril, a gente fez uma atividade. Essa atividade valeu 1 ponto, né? Certo? Depois, na próxima sexta-feira, dia 29, vai ser a data limite para entregar um trabalho escrito que eu vou dar mais informações para vocês hoje à tarde após a aula, certo? Então hoje à tarde após a aula eu vou falar para vocês sobre um trabalho escrito que a gente vai ter que fazer. Bom dia, Wilson, tá? Então a gente vai ter que fazer um trabalho escrito aí sobre controle de vibrações em estrutura de engenharia civil. Como vocês devem saber, eu não faço a menor ideia de absolutamente nada que diz respeito à engenharia civil. Mas eu achei um material muito interessante, que é uma tese de doutorado, de mestrado, não sei. E lá na introdução tem 3 ou 4 paginazinhas falando sobre esse assunto, sobre vibrações em estruturas, certo? Então tem essas 4 páginas dessa tese que falam de uma maneira conceitual, só texto, não tem equação nenhuma, que eu vou pedir para vocês resumirem à mão essas páginas, essas 3 sessões iniciais, e me entregar na próxima aula, fisicamente. E tem que ser escrito. Boa tarde, Isidoro. Tem que ser escrito à mão, tá? Para evitar Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Ainda que eu tenha certeza que ninguém aí faria isso, jamais. Tá? Oi, professor? Oi? E os 2 pontos que estão faltando? Certo. Você tá vendo a minha tela aí? Sim, sim. Tô conseguindo ver. Pois é. Então a gente teve uma atividade que valeu 1 ponto. Esse trabalho vai valer 2. E na próxima aula a gente também vai fazer uma atividade presencial lá para resolver uns exercícios que vai valer 2 pontos. Que eu já tinha avisado no SIGA, só que lá eu coloquei errado, eu coloquei 3. Bom dia vocês que chegaram agora, tá? Então tudo isso somado vai dar 5 e a avaliação escrita vai dar 5, que vai ser na sexta-feira seguinte após a próxima aula, dia 6 de maio. Certo? É. Ficou mais claro agora, né? Beleza, pessoal? Então, ao longo dessa semana, vocês têm que fazer um trabalhinho escrito aí, se vocês quiserem, né? Valendo 2 pontos. Na próxima aula, uma atividade que vai ser um exercício semelhante ao estilo daquele que a gente fez na aula anterior. Mas eu vou dar mais tempo dessa vez, para vocês ficarem mais tranquilos. E na sexta-feira seguinte, após a próxima aula, a gente vai ter a nossa avaliação valendo 5 pontos. Então, tem várias chances aí para melhorar a nota sem depender exclusivamente da avaliação escrita. Espero com isso diminuir a ansiedade pela prova escrita, que é uma coisa que sempre é estressante, né? Ok? Alguma dúvida? A prova escrita vão ser quantas questões? Eu não posso garantir ainda, mas eu acredito que 5 questões, aí cada uma vai valer 1 ponto. Certo. E a gente vai distribuir pelos assuntos dos 3 capítulos que a gente estudou, de acordo com o que a gente viu na sala de aula. Teve muita coisa que a gente não viu, que a gente teve que resumir. Essas coisas eu não vou poder cobrar, mas o que a gente discutiu na sala, a gente vai ver. Bom dia, Ian. Bom dia. Bom dia, Diga. professor. Controle de vibração em estrutura, é isso? O Eu tema? vou. Sim, sim, mas eu vou passar o material para vocês. Ok. Eu não sei se vocês já estudaram isso em algum lugar ou se ainda vão estudar, mas eu queria que vocês resumissem o material que eu vou passar. Que é para poder avaliar.
poder comparar, né? Todo mundo fazer o mesmo trabalho. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a avaliação? Não? Bom, se sintam à vontade aí para interromper e perguntar sempre que vocês quiserem, tá? E é isso. Só para quem chegou agora, a lista de frequência vai ser só no final da aula e você vai ter que botar o seu nome, o seu número de matrícula e o que você aprendeu hoje, tá? Os 3 são obrigatórios para evitar uma participação fantasma da aula. E se tiver 2 textos iguais, os 2 vão levar falta, tá? Bom, então hoje a gente vai finalizar o capítulo 16, que é o Ondas, parte 1, que na verdade é sobre ondas transversais, e vamos estudar o capítulo 17 sobre ondas longitudinais, cujo principal exemplo são as ondas sonoras, tá? Ok, então sobre o capítulo 16, faltou a gente falar sobre superposição e interferência, e faltou falar sobre ondas estacionárias e ressonância, tá? E sobre o capítulo 17, a gente vai discutir sobre a velocidade do som, sobre a descrição matemática das ondas, semelhante ao que foi feito no capítulo 16, e também sobre intensidade e nível sonoro, para a gente entender o que significa falar de som alto, som baixo, né? Como a gente fala coloquialmente. Tá? Bom, então, finalizando lá o capítulo 16, sobre superposição e interferência, é o seguinte, pessoal, olha só, a gente estava discutindo sempre uma onda. Considere uma onda se propagando, etc. Mas a questão é que, ainda pensando na propagação da onda numa corda, a corda permite que se propaguem várias ondas sobre ela. E a superposição é como a gente chama essa interação, né, das duas ondas no mesmo meio. No caso da onda numa corda, dos 2 pulsos aí da figura se propagando na mesma corda. Então, nesse primeiro desenho, a gente tem 2 ondas, né, 2 pulsos aqui se propagando em sentidos opostos. Esse da esquerda indo para a direita e o da direita aqui indo para a esquerda, certo? Então, eles vão se somar. E o que nós vamos estudar é como é que a gente descreve matematicamente essa soma. Aqui no meio, quando os pulsos se encontram, eles somam as suas alturas, olha só. Então a altura desse pulso vai somar com esse, vai dar um pulso maior aqui. Isso é o que a gente chama de superposição. Mas no fim das contas, uma onda passa por dentro, entre aspas, né? Por dentro da outra, e elas continuam depois independente uma da outra. Certo? Então a esse fenômeno dessa interação de 2 ondas a gente chama de superposição, tá? E quando essa superposição ela provoca o desaparecimento da onda, a gente chama de interferência, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, vamos discutir um pouquinho sobre a expressão dessa onda superposta, tá? Que é o seguinte. Diferente dessa figura aqui, que essa figura aqui, na verdade, as ondas elas têm sentidos de propagação diferentes, tá? Então o que eu vou fazer aqui não é relativo a essa figura, mas sim para ondas que se propagam no mesmo sentido. Então é o seguinte.
E aí a gente vai considerar que essas duas ondas elas têm uma diferença de fase, tá? E isso é o que vai descrever a interferência dessas duas ondas, certo? Perdão, pessoal, me confundi. Não devia estar falando isso aqui desse jeito, tá? Que, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte. A gente sabe que a equação da onda é essa aqui. Né? Esta é a equação da onda que a gente estudou na aula anterior. Ok? Olha que interessante. Essa equação é uma equação linear. Tá? Essa equação é uma equação linear. Então, o fato dessa equação ser linear significa o seguinte, que se nós tivermos y1 e y2, duas soluções... Bom dia, Benedito. Tá? Se a gente tiver duas soluções, y1 e y2, né, que vão depender da posição e do tempo, logo hoje, esse dias todinho não estava acontecendo nada, logo hoje tinha que chegar uma obra aqui do meu lado, mas tudo bem. O que vão significar duas soluções? Duas soluções significam duas ondas, tá? Então a gente tem a equação da onda e quando a gente considera a superposição, cada onda vai ser uma solução diferente da mesma equação e elas se diferenciam apenas, se diferenciam apenas pelas constantes que vão caracterizar a onda, que são a constante de fase, o sentido da onda, a frequência, tá? Então aqui a gente vai ter uma onda 1 e uma onda 2. Então vejam que existe uma coisa física e uma representação matemática. A onda ela existe de verdade, ela é física. A função de onda, que é esse y1, ela é uma solução da equação diferencial lá das ondas. Só que o fato dessa equação ser linear significa que a soma de duas soluções é também solução, tá? Então, pela linearidade da equação, ou seja, pelo fato de que a equação é linear, essa soma que nós vamos chamar de y', que é a soma de y1 com y2, é também solução. Só que isso é matemática, tá? Matematicamente quer dizer que essa soma dessas duas funções é solução daquela equação. Mas o que significa isso fisicamente? Fisicamente significa que a onda resultante da superposição é simplesmente a soma das duas ondas que estão interagindo. Então, matematicamente falando, essas duas ondas que estão interagindo aqui, essa e essa, elas vão se somar. E lembrando que aqui em cima é que está o eixo Y e aqui está o eixo X, essa soma significa que o Y das duas vai se somar. Beleza? Então vocês conseguem perceber a complementaridade que tem entre essas ideias, entre essa ideia matemática da linearidade, tá? E essa ideia física da superposição das ondas, deu para entender? Alguma dúvida? Então, se a gente quiser estudar a superposição dessas ondas, basta a gente somar as duas. Por quê? Porque a equação é linear. Tá bom? Não sei se isso ficou suficientemente claro. Se não ficou, eu estou aqui à disposição para perguntas. Professor, Oi.
Mas no caso vai ser só naquele instante, né? Porque depois ele volta com a sua altura normal, né? Enquanto elas estão interagindo. Mas só Ah, que tá. no caso da interferência, por exemplo, a gente vai estudar duas ondas que estão andando juntas o tempo todo. Ah, tá. Tem outros formatos. Ah, E aí vai ser mais importante essa interação. Bom dia, então, Rafaela. Não sei se eu respondi tua pergunta direito, mas é isso. Pessoal, vocês que chegaram agora, eu fiz uns avisos aí sobre como vai ser a avaliação e tudo. Só que eu já falei duas vezes. Então eu vou explicar melhor por e-mail, tá? Beleza? E também a nossa Bom dia, frequência. professor. Bom dia, tudo bem? É, então, qual é a principal diferença entre a parte matemática, que não ficou bem claro para mim, e a parte real, tipo assim, se eu poderia dizer assim? Eu não sei te explicar direito para ti a diferença, mas talvez a conexão que existe entre as duas talvez seja melhor de falar. Porque é o seguinte, fisicamente a gente sabe que as ondas vão interagir e elas vão se somar. E a altura de uma vai somar com a altura da outra ou vai subtrair se elas estiverem ao contrário, como a gente vai ver daqui a pouco. O que acontece é que a gente representa essa ideia matematicamente pelo fato de que a equação da onda permite que a gente some e somando obtenha uma coisa que ainda é uma onda. Resumindo, é isso. Porque no fundo, o que é uma onda matematicamente? É uma solução dessa equação aqui. Essa é a equação da onda. Tudo que for solução dela vai ser onda. Então, matematicamente, se a gente pegar duas ondas e somar, pelo fato dessa equação permitir a gente fazer isso, por ser linear, quando a gente pegar duas ondas e somar, a gente vai obter ainda uma onda. Ou seja, esse y' vai ser uma onda. Essa superposição aqui é uma onda, matematicamente, porque ela é uma soma de duas soluções, né? Quando a gente soma aqui, é que a linearidade ela permite isso. Então a diferença entre a situação matemática e a física é que a situação física quer dizer, imagina uma corda de verdade que está realmente passando uma onda aqui. Se a gente realmente fizer isso aqui, o resultado vai ser esse que está na figura. Aí a questão é, matematicamente, por que isso acontece? Porque existe uma equação que permite que isso aconteça, porque permite que a gente some as duas ondas e obtenha com isso uma onda. Não sei se ficou claro. Ok, melhorou. Beleza. Bom, aí para vocês que chegaram agora, eu só ia dizer que nossa frequência vai ser, obviamente, feita online também, então eu vou mandar um link de um formulário para vocês preencherem, foi aquele formulário do Google. Aí vocês colocam o nome completo, uma matrícula e também falam em algumas linhas, no máximo assim umas 5 linhas sobre o que vocês aprenderam hoje. Beleza? É só uma verificação para evitar robôs. Sabe aquele negócio? Marque aonde tem um barco. Essas coisas assim. Bom, então a partir da superposição a gente pode discutir um fenômeno que acontece numa situação peculiar de superposição que é chamado de interferência. Tá? Então a interação de ondas ela produz um fenômeno que é chamado de interferência e essa interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva, ou seja, as ondas elas podem ser amplificadas ou destruídas, certo? Como a gente vai ver. Então uma interferência construtiva é quando a onda é amplificada, tá? O que eu escrevi aqui embaixo, então não precisa escrever de novo, né? Então, quando a interferência é construtiva, isso provoca uma amplificação das ondas. Quando a interferência é destrutiva, isso provoca um enfraquecimento dessas ondas que estão interferindo. Então, quando a gente fala de interferência, a gente está sempre falando de pelo menos duas ondas que estão interagindo, beleza?
como é que se dá essa interação? Acabamos de ver, somando, simples assim. Então a gente soma e as ondas vão interagir. Agora, o tipo de interferência ele vai ser determinado pela chamada diferença de fase que existe entre as ondas, de acordo com essa expressão para y linha. Vamos ver o que é essa diferença de fase já já. Bom dia, Matheus. Mas antes, vamos só deixar claro o que é essa interferência construtiva e destrutiva. Então, olha só. Nessa figura A, bem aqui, estão vendo? Ó? Nessa figura bem aqui, vamos começar por ela. A gente tem uma onda azul e uma onda vermelha. Praticamente não dá para ver a azul, porque a vermelha está em cima, certo? Mas estão duas. Nesse caso, a diferença de fase entre elas é zero. Deixa eu só explicar o que é essa tal diferença de fase, senão vai ficar meio sem sentido o que a gente está discutindo. Então o que acontece? A gente vai ter uma onda 1, uma onda 2. Essa onda 1 vai ser determinada por essa função y1 aqui. Então vamos supor que as duas têm a mesma amplitude e têm a mesma forma de seno, mas existe uma pequena diferença entre as duas, entre a onda 1 e a onda 2. Essa diferença é chamada diferença de fase. E é uma constante que tem aqui na fase. Essa constante significa que existe uma defasagem entre uma onda e outra. Então é como se a gente tivesse arrastado a onda horizontalmente, entendeu? Então ela vai estar sempre atrasada ou adiantada uma em relação à outra. Esse φ é que é a tal da diferença de fase. Jesus. Tá. Deixa eu só melhorar esse φ aí. Tá, isso é uma letra grega, que é uma bolinha com uma linha cortando, uma letra grega chamada φ. O som é simplesmente esse, FI, φ. E essa é a tal da diferença de fase. Então, o que vai determinar como vai ser a interferência vai ser essa diferença de fase que existe entre as ondas. Tá? Deixa só eu alinhar isso aqui para ficar melhor. Pronto. Então vamos lá, olha. Quando a gente tem duas ondas que se encaixam direitinho uma na outra, significa que a diferença de fase entre elas é zero. Esse é o caso dessa figura A que eu comecei a falar dela aqui. Nessa figura A tem uma onda azul e uma vermelha, elas se encaixam direitinho uma na outra. Então a diferença de fase é zero. Esse φ que aparece bem aqui vai ser zero nessa figura A. Então as duas vai ser na verdade só isso aqui, ó. Não vai ter esse pedaço, certo? Quando acontecer isso aqui, a interferência vai ser construtiva. Isso daqui é uma interferência construtiva. Por quê? Porque na hora que a gente somar aqui y1 mais y2 para obter a onda resultante, a altura dessas duas aqui, da azul e da vermelha, vai se somar, então ela vai duplicar de tamanho. Por isso que vai ficar grandão assim. Mas ao mesmo tempo aqui nos vales, aqui nesse ponto onde as duas são zero, a soma de 0 com 0 dá 0. Tá? Então se a gente trouxer esse ponto para cá, vai dar 0. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Se a gente está somando dois números negativos, eles vão ser duplicados e aí isso vai gerar essa onda grande aqui embaixo também. Tá dando para entender, pessoal? Sim, professor. Ok, tem sempre alguém que salva, né, e fala por quem não quer falar.
Bom, essas outras duas ondas aqui, a situação B, tá? Nessa situação B aqui, a diferença de fase ela vai ser π radianos, tá? Então, quando a diferença é π radianos, que é 180 graus, vamos pensar um pouco. A onda completa, ela só é completa quando lá dentro da onda, a fase da onda completa 2π radianos. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas a onda ela dá uma volta completa quando esse número aqui dentro, que a gente chama de fase da onda, quando esse número ele completa 2π radianos, certo? Então é por isso que o nome dessa grandeza é diferença de fase, porque a fase de uma onda é essa daí, a fase da outra é essa aqui, e a diferença entre as duas fases é esse φ. Então percebam o seguinte: se a volta completa é 2π radianos, tá? Então metade é π radianos. Então π radianos é o suficiente para a onda dar meia volta aqui, meio ciclo completo. Só que esse φ, olha só o raciocínio, esse φ é a diferença de fase. Então, quando a diferença de fase for π radianos, significa que as duas ondas elas diferem por meio ciclo, ou seja, meio comprimento de onda, lambda sobre 2. Então vai acontecer essa situação da figura B. Uma onda azul aqui e a outra vermelha se encaixando exatamente com ela nos pontos em que as duas se anulam. Só que dessa vez uma está para cima e a outra está para baixo sempre. Elas estão sempre com sinais opostos. Pelo fato de elas estarem sempre com sinais opostos e terem o mesmo módulo nessa situação aqui, quando a gente somar as duas vai dar zero em todos os pontos, tá? Por quê? Porque a gente vai somar aqui, digamos, mais 1, né? Aqui vai ser mais ym, e aqui embaixo vai ser menos ym, quando a gente somar vai dar zero, tá? Então olha que interessante, uma corda, se a gente conseguir produzir nela duas ondas se propagando no mesmo sentido, com uma diferença de fase de π radianos, uma vai anular a outra. E na verdade não vai ter onda nenhuma se propagando no fim das contas na corda. Deu para entender? Então isso é o que a gente chama de interferência destrutiva. Essa da letra A é uma interferência construtiva, completamente construtiva. E essa da letra B, completamente destrutiva. O que vocês têm que memorizar é o seguinte: ela vai ser construtiva quando a diferença de fase for zero, ou múltiplo de zero, né, quando for 2π, 4π, etc., 6π, certo? E vai ser destrutiva quando a diferença de fase for π radianos, ou 3π radianos, 5π radianos, etc., tá? 7π. Ou seja, quando for um múltiplo ímpar de π. E vai ser construtivo quando for um múltiplo par de π. Deu para entender? Sim, professor. E quando for uma diferença de fase intermediária, aí a gente vai ter uma série de situações intermediárias, tá? Pode ser que a onda ela se amplifique um pouco, aí a gente vai dizer que é uma interferência construtiva intermediária. Pode ser que elas reduzam um pouco, que é o caso dessa figura C e F aqui. Então vai ser parcialmente destrutiva, certo? Bom, aí a gente tem como demonstrar isso matematicamente. Que não chega a ser uma longa demonstração, mas é uma coisa interessante da gente ver, que é o seguinte: vamos então fazer a tal da superposição das ondas da seguinte forma. Então vamos considerar lá as duas ondas y1 sendo isso aqui, e y2 sendo isso aqui.
tá? Vamos fazer a superposição. O que significa isso? Somar. Então vamos somar as duas ondas. Só que somar é muito fácil, né? Então o que a gente vai fazer na verdade é não apenas somar, mas conseguir escrever essa soma de uma maneira que seja mais compreensível, entender o que está acontecendo. Vamos lá. Superpor significa calcular a soma das duas. Se a gente calcular essa soma, vai ser isso aqui. Vocês gostavam de trigonometria no ensino médio? Aprenderam muita trigonometria no ensino médio? Eu não gosto. Poxa, assim eu fico triste. Aprendi em cálculo 1, professor. Eu tive de aprender. É, né? Cálculo 1 é tipo um ensino médio com laser, né? Ok. Então é o seguinte, para simplificar, o que a gente vai fazer... Estou me confundindo com essas cores aqui, desculpa aí. Mas é o seguinte. O que a gente vai fazer é o seguinte. Para simplificar, vamos chamar de θ a fase da primeira onda, que é kx menos ômega t. Certo? Então a fase da outra onda vai ser θ mais φ, né? Simples assim. Que vai ser kx menos ômega t mais φ. Então essa superposição a gente bota esse ym em evidência. Tá? Botei o y em evidência. Essa soma vai virar então seno de θ mais o seno de θ mais φ. A gente é capaz de entender uma onda se ela tiver só uma função trigonométrica. Se ela tiver duas, fica complicado de entender, porque olha só, quando tem duas, né, vai depender muito da situação. A gente tem que desenhar duas ondas, isso é chato. Ou fazer uma simulação com duas ondas seria mais tranquilo, mas intuitivamente é mais interessante para a gente entender melhor a onda se a gente transformar isso numa coisa só, tá? E para transformar isso numa coisa só, matematicamente falando, a gente usa uma identidade trigonométrica que transforma soma em produto, tá? Por isso que eu perguntei se vocês tinham estudado muita trigonometria. Que essa fórmula aqui geralmente ela é assim, só se a gente ficar muito tempo estudando trigonometria a gente chega aqui. Não é toda vez que a gente chega. Como eu já tinha desistido da minha escola, eu aprendi sozinho e acabei vendo. Mentira, eu tive um excelente professor na minha escola pública. Vamos lá. Então a fórmula é essa daqui. Quando a gente soma duas ondas, duas funções trigonométricas, seno de alfa mais seno de beta, a superposição ela vai para virar um produto e acabar com essa soma, ela vai virar duas vezes o seno de alfa mais beta sobre 2 vezes o cosseno de alfa menos beta sobre 2. Então nessa nossa situação aí, alfa é o próprio ângulo θ, né? E beta vai ser θ mais φ. Então levando isso em consideração, alfa mais beta vai ser 2θ mais φ. Quando a gente dividir por 2, vai ficar θ mais φ sobre 2, ok? Então esse vai ser o primeiro pedaço. O segundo pedaço é alfa menos beta sobre 2. Alfa menos beta sobre 2 vai ser θ
menos θ mais φ, dividido por 2, então vai ser menos φ sobre 2. Então a superposição das duas ondas vai ficar desse jeito aqui. Aplicando a fórmula, vai ser 2 vezes o seno da soma, então vai ser seno de θ mais φ sobre 2. Vezes o cosseno da diferença, então é o cosseno de menos φ sobre 2. Só que o cosseno ele é uma função par, tá? O que significa que o cosseno de um certo ângulo vamos chamar de delta, é a mesma coisa que o cosseno de menos esse ângulo. Então esse sinal de menos aí não faz diferença no cosseno. Tá? E lembrando o que é o θ e ajeitando aí, a gente pode escrever desse jeito então. Então essa superposição y' de x e t vai ser 2ym cosseno de φ sobre 2 vezes o seno de θ, que é isso aqui, né? Kx menos ômega-t mais φ sobre 2. Então essa é a expressão que dá a superposição das duas ondas que estão interferindo. Certo? Deixa eu só chamar a atenção dessa expressão aqui. De vezes eu sinto falta dessas funções no quadro, né? Se vocês pudessem arrastar coisas no quadro, ia ser da hora. Bom, então essa é a onda resultante. Vamos entender o que significa essa onda resultante. Veja que Ym é constante, φ é constante, que é uma diferença entre a fase das ondas que vai se propagar, então ela não vai mudar nunca. E o que de fato determina a onda vai ser esse pedaço aqui. Então, na verdade, tudo isso aqui é como se fosse uma amplitude, tá? Como ele eventualmente pode ser negativo e a amplitude é positiva, a gente só faz uma adaptação para dizer o seguinte: a amplitude dessa onda resultante vai ser o módulo disso aí. Então vai ser o módulo de 2 vezes ym cosseno de φ sobre 2. Então veja que dependendo do valor de φ, essa amplitude ela pode aumentar ou diminuir, né? Se o φ for zero, por exemplo, que é o caso aqui da interferência construtiva, né? Quando a diferença de fase é zero, cosseno de zero é 1, então a nova amplitude vai ser 2y. Então a onda ela vai dobrar de tamanho, foi o que aconteceu aqui na interferência construtiva, beleza? Então a partir dessa expressão a gente pode deduzir tudo que vai acontecer com essa onda, tá bom? De acordo com esse valor da amplitude. Então, de acordo com o valor da amplitude, a gente vai ter uma interferência que vai ser construtiva, destrutiva ou intermediária. E para isso basta a gente analisar essa questão aqui da amplitude, tá bom? Então, é o seguinte.
Dependendo do valor de φ, que é a diferença entre as fases das ondas, a interferência será construtiva, destrutiva ou intermediária. Tá? E uma tabela completa está dada aqui nessa uma informação mais completa está dada nessa tabela. Foi isso que eu quis dizer. Então, se a diferença de fase for 0 graus ou 0 radianos, né, a interferência vai ser construtiva. O mesmo vai acontecer se a diferença de fase for, na verdade, 2π radianos ou 360 graus. A interferência vai ser construtiva, tá bom? A interferência vai ser destrutiva quando a diferença de fase for π radianos, né, ou 3π radianos, que não está aqui na tabela. Por quê? Porque quando ela for π radianos, ali vai ficar cosseno de π sobre 2, que é zero, certo? Então a amplitude da onda resultante vai ser zero. Tá dando para entender qual é o raciocínio? Então a partir daqui a gente pode montar uma tabela e um conjunto de valores de acordo com a diferença de fase, tá? Então vamos só fazer isso para a gente poder prosseguir. Então vai ser o seguinte, ó. Como a amplitude ela é proporcional ao cosseno de φ sobre 2, a amplitude resultante, que é esse ym', como essa amplitude vale isso aqui, módulo de 2ym cosseno de φ sobre 2, então vai acontecer o seguinte: quando o cosseno de φ sobre 2 for zero, a interferência vai ser destrutiva. Só que para o cosseno ser zero, esse ângulo ele tem que ser um múltiplo ímpar de π. Então esse φ sobre 2, aliás, perdão, esse φ sobre 2 ele tem que ser essa forma aqui, π sobre 2, tá? Então o ângulo π sobre 2 ele anula o cosseno. Mas π sobre 2 somado com um múltiplo inteiro de π também vai anular, tá? Então esse m ele é um número inteiro, mas eu já vou escrever isso. Então multiplicando essa equação toda por 2 fica assim: φ igual a 2m π mais π, né? Ou seja, φ igual a 2m mais 1 vezes π, onde esse m pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então sempre que essa diferença de fase tiver essa forma, a interferência vai ser destrutiva. Ok? E ela vai ser construtiva quando o cosseno for mais ou menos 1. Por quê? Porque a amplitude ela tem um módulo lá. Então se for mais ou menos 1, a amplitude vai ser máxima. Então ela vai ser construtiva quando o cosseno for 1. Ou menos 1. E isso vai acontecer
quando essa diferença de fase for múltipla de π. Porque tanto no 0 como no π, no 2π, 3π, etc., essa diferença de fase ela vai dar uma interferência construtiva, tá? Então isso aqui significa que φ sobre 2 tem que ser um múltiplo inteiro, ou seja, um número inteiro m genérico, vezes π, o que significa então que φ deve ser 2mπ. Isso aqui concorda com aquilo que a gente já tinha falado, né? Sobre a diferença de fase quando a gente analisou o desenho. Bom, e a tabela aqui, o que vai acontecer é que os valores intermediários eles vão dar uma interferência intermediária. Então, por exemplo, 120, que está entre 0 e π, vai ser uma interferência intermediária entre construtiva e destrutiva, bem como, por exemplo, 4π sobre 3, que está entre o π e o 2π, tá? Ou 865, que eu acho que foi um exemplo meio aleatório assim, né, do livro. Só para dizer que qualquer outro valor aleatório que não seja precisamente esses valores perfeitos aqui de interferência, não vai ser nem construtivo nem destrutivo, beleza? Ok. Então as ondas estacionárias é um outro tópico que a gente vai falar. Ficou alguma dúvida aqui sobre interferência? Bom, então vejam que existe interferência quando tem ondas da mesma frequência, né, se propagando no mesmo meio, tá? Bom, um tipo de superposição de ondas muito interessante vai ser as ondas estacionárias, tá? As ondas estacionárias, elas são ondas cuja forma não se move. E elas podem ser obtidas a partir da superposição de duas ondas se propagando em sentidos opostos, tá? Só que elas têm que ter a mesma amplitude e a mesma frequência. Se isso acontecer, as posições dos máximos e dos mínimos não vai mudar com o tempo. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu não sei se não sei se vocês estão enxergando com a mesma velocidade que eu estou enxergando esse GIF, mas eu posso pausar ele e aí vai ficar mais fácil, tá? Olha só, isso aqui não vai fazer diferença. Nós temos aqui duas ondas se propagando, uma onda azul e uma onda vermelha. Estão conseguindo ver? Essa onda azul ela está se propagando da esquerda para a direita, tá? E a onda vermelha ela está se propagando da direita para a esquerda, beleza? O que acontece é que essas ondas elas têm a mesma amplitude. Como é que eu sei disso? Porque as duas chegam na mesma altura aqui. Uma onda não é, entre aspas, maior que a outra, tá? Então elas têm a mesma amplitude, têm a mesma frequência. Como é que eu sei disso? Porque elas também têm o mesmo comprimento de onda, elas se encaixam perfeitamente. Só que a onda azul está indo da esquerda para a direita e a vermelha está indo no sentido oposto, da direita para a esquerda. Quando isso acontece, a superposição delas vai acontecer de tal modo que a onda resultante vai ter esse aspecto da linha preta aí. Vocês conseguem ver? Então essa onda resultante dessa superposição de uma onda indo e outra vindo
vai ser o que a gente chama de uma onda estacionária. Por que ela é uma onda estacionária? Porque se a gente calcula a velocidade dessa onda resultante, qual é a velocidade dela? É zero, ela não está indo para lugar nenhum. Ela não está indo nem da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Por quê? Porque os pontos aqui onde a onda é zero, que a gente pode tomar como referência, ou a gente poderia tomar como referência aqui, o ponto onde estão os valores máximos e mínimos aqui, esses pontos não se mexem, eles são fixos, que são essas bolinhas vermelhas aqui, certo? Então esses pontos, essas bolinhas vermelhas aqui vão ser pontos fixos. Quando isso acontece, a gente tem uma onda estacionária. Vamos ver se a gente consegue pausar lá aqui no máximo. Vou conseguir. Vou até tirar um print. Quando as duas ondas aqui estão se propagando, a onda azul e a vermelha se encaixam perfeitamente uma na outra aqui, ou seja, quando a diferença de fase delas for zero, essa interferência vai ser construtiva e a gente vai ter uma onda aqui amplificada. Só que aí, se passa um tempinho, e elas vão ter uma diferença de fase de meio comprimento de onda, a interferência vai ser destrutiva. Então esse é um fenômeno muito interessante. Tem uma onda progressiva, uma onda regressiva, elas se somam e formam uma onda estacionária. Professor? Oi. Então uma onda estacionária é porque ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, ela só fica se variando de tamanho em parada? Eu acho que é perfeita essa definição que tu deu. Não conseguiria falar desse jeito, entendi. mas é isso mesmo. E é interessante que isso acontece porque é o resultado de duas ondas, na verdade. Uma tentando ir para um lado e outra tentando ir para o outro. Aí elas se somam, mas tem que ser muito perfeita essa superposição para que isso aconteça. Isso acontece, por exemplo, no violão. Tá? No violão é possível fazer uma onda estacionária como essa acontecer. Eu até tenho aqui, mas eu acho que vocês não vão conseguir enxergar o que eu quero mostrar. Mas é o seguinte, tem o violão e se a gente colocar o dedo exatamente na metade da corda, qualquer corda, não precisa nem a gente apertar a corda, só encosta o dedo na corda. Se a gente tocar, vai se formar uma onda estacionária na corda do violão, certo? E dá para fazer isso com qualquer corda, na verdade, não precisa ser de um instrumento musical. A gente estica, coloca a mão no meio da corda e isso vai acontecer. A gente vai produzir uma onda estacionária na corda. Talvez valha a pena mostrar para vocês o som que tem isso, mas enfim. Eu vou pegar aqui rapidinho. Bom, não sou músico, não sei tocar nada, mas então vou só mostrar para vocês o som que tem o negócio. Olha só. Esse aqui é um violão que tem aqui, beleza? Então, deixa eu só posicionar melhor aqui. Se eu tocar essa corda aqui solta, ela vai ter uma propagação aqui de uma onda, né? Que é uma corda fixa nas extremidades. Agora, se eu colocar o dedo aqui nessa casa 12, que é a metade do tamanho da corda, não preciso nem apertar aqui, ó. É só colocar o dedo em cima da corda, não vou apertar nada. Se eu fizer isso, vai se formar uma onda estacionária aqui na corda do violão, e esse ponto onde está meu dedo vai ser aquele pontinho vermelho da figura que seria o nó. Olha só.
Não sei se vocês conseguem perceber a diferença de som que tem entre isso aqui e isso aqui. Certo? Vou fazer de novo. Não sei se está dando para ouvir direito. Então vai acontecer isso aqui na corda. Vai se formar uma onda estacionária. Só que nesse caso vai ser longitudinal, né? Porque a gente está falando do som. Mas na corda em si vai ser uma onda transversal. Beleza? Então vai acontecer justamente isso aqui. Bom, então assim como na interferência que a gente discutiu de ondas no mesmo sentido, aqui também vai poder ser construtiva ou destrutiva essa superposição. Só que agora, como a onda está fixa no espaço, isso não vai depender da posição, mas vai depender apenas do tempo, né? Em relação ao período. Então, no instante, se a gente tomar como instante inicial, esse instante inicial em que as ondas elas estão se interferindo construtivamente, que eu nunca mais vou conseguir parar até aqui. Se a gente tomar isso aqui como instante inicial, então quando o período for meio período, quando o tempo for de meio período, a interferência vai ser construtiva, porque uma onda andou meio para a direita, outra andou meio para a esquerda, no fim das contas, relativamente uma em relação à outra andou um período inteiro, e aí vai ser construtivo de novo. No meio do caminho vai ser destrutivo e isso se repete, beleza? E aí, só para a gente ter uma ideia da forma dessa onda estacionária, a gente pode fazer um cálculo semelhante ao que a gente fez para ondas, para interferência, né? De ondas se propagando no mesmo sentido, só que a diferença é que agora uma onda ela vai ser progressiva, então ela vai ter esse formato aqui. Isso aqui é uma onda se propagando no sentido positivo do eixo X. Tá? Eu não comentei com vocês ainda isso, mas uma onda se propagando no sentido negativo do eixo X, ela vai ter esse formato aqui. Tá? Aliás, esse formato bem aqui. Bom dia, Vitor Hugo. Você já tinha entrado, eu acho, né? Tinha... Eu só troquei de e-mail, professor. Ah, tá. Beleza. Bom, então a superposição dessas duas ondas, eu acho que eu vou pular com vocês esse cálculo, mas a gente pode usar aquela mesma fórmula da soma. Na verdade, tem um jeito ainda mais fácil de fazer isso aqui, né? Que é usando essa fórmula aqui. Então, usando essa fórmula aqui do seno da soma e do seno da diferença, a gente consegue expandir essas duas ondas, somar, e vou mostrar para vocês o resultado aqui. Então a fórmula é essa, né? O seno da soma é seno do primeiro cosseno do segundo, mais ou menos, o seno do primeiro cosseno do segundo, mais ou menos o seno do segundo cosseno do primeiro, tá? Então, usando essa fórmula duas vezes, para a primeira a gente vai usar a fórmula da soma, né? Essa daqui vai ser alfa mais beta, e essa daqui é alfa menos beta. Então, usando essa fórmula duas vezes e somando, a gente vai obter... Vou resumir porque é muito parecido com o que a gente já fez, e ainda tem outras coisas para a gente discutir, mas resumindo, se a gente utilizar essa fórmula duas vezes, uma para a primeira e outra para a segunda, a onda resultante terá esta forma.
certo? Então essa daqui é a expressão matemática de uma onda estacionária. Beleza? Então veja que a amplitude dessa onda ela pode ser até o dobro da onda inicial, né? O formato dela vai ser senoidal, certo? Só que a amplitude ela vai variar com o tempo. Então essa parte aqui do seno é o que dá a forma da onda, e ao contrário do que está dizendo lá no livro, o que dá a amplitude vai ser esse termo aqui, o produto desse com esse, certo? Então isso aqui é o que vai dar amplitude, porque a amplitude varia com o tempo. E esse termo aqui não depende do tempo. O livro fala que a amplitude é determinada por esse termo do seno, mas está errado. É isso vezes isso que determina a amplitude, porque a amplitude varia com o tempo. O único termo que depende do tempo aqui é o cosseno, tá? Mas é uma bobagem que está errada lá no livro, continua sendo um excelente livro. Mas tem que tomar cuidado com esses detalhes. Ok, pessoal? Então essa é a forma matemática de uma onda estacionária, que vai ter essa... Égua, voltei 10 anos no tempo agora. 10? Não, 13 anos no tempo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quando eu vi, eu lembrei disso aí. Égua, você é doido. Lá no Impacto, 2008, 2009, quer dizer. Eu aprendi essa... Enfim. Bom, e para finalizar, vamos falar então sobre um fenômeno extremamente interessante, que é o fenômeno da ressonância, tá? Numa corda podem se propagar ondas de frequências variadas, tá? Então, dependendo da frequência que se propaga numa onda, pode ser que aconteça um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: naturalmente, algumas frequências vão produzir na corda ondas estacionárias. Então, existem certas frequências que a gente vai fazer uma corda oscilar, que naturalmente ela vai apresentar um fenômeno como esse aqui. E essas frequências elas vão ter esses valores aqui: um número inteiro vezes a velocidade da onda dividido por 2 vezes o comprimento da onda, tá? A gente não vai ter tempo de explorar todo esse detalhe, mas a expressão é essa aqui. Então, se eu pego a velocidade da onda, divido por 2 vezes o comprimento da corda, tá? Isso vai dar a primeira frequência natural de oscilação da corda, certo? Que eu não sei se vocês estão entendendo, mas para cada valor de n vai ter uma frequência. A gente devia botar um nzinho aqui. A gente devia botar um nzinho bem aqui, ó. Caraca, acabei de descobrir uma coisa incrível. Eu dei aula 6 meses online achando que não tinha a caneta branca. Mas na verdade tem, só que ela está escondida aqui porque ela é branca. Eu posso escrever de branco. Mudou minha vida agora. Bom, então as frequências naturais de oscilação aqui vão ser essas. Então significa que vai ter uma frequência F1, que vai ser V sobre 2L. Vai ter uma frequência F2, que vai ser 2V sobre 2L. Uma frequência F3, que vai ser 3V sobre 2L, certo? E uma frequência F4, 4V
sobre 2L e assim por diante, infinitamente, tá? E é nisso que se baseia também a ideia de dividir a corda em pedaços, porque vai forçar a corda a oscilar nessas frequências de ressonância, e é assim que funciona o instrumento de corda como o violão, por exemplo, certo? E é interessante que esse conhecimento desses fatos ele é muito antigo, embora essa fórmula que eu tenha escrito para vocês ela seja consequência dessa expressão aqui, apesar de que a gente não vai demonstrar. Esses conhecimentos são muito antigos e, por exemplo, o pessoal lá da escola do Pitágoras já conhecia isso, né? Mais de 2000 anos atrás. A escola pitagórica é anterior ao marco zero da nossa era cristã, né? É antes de Cristo. E eles já conheciam esse fato aí. Bem interessante isso. E essas frequências que fazem a corda oscilar na frequência natural são bem interessantes. Bom, então isso finalizaria o que a gente tem para discutir hoje sobre o capítulo 16. Vamos falar um pouco sobre o capítulo 17, sobre ondas longitudinais, especialmente o som. Em primeiro lugar, sobre a velocidade do som, a gente vai falar como calcula a velocidade do som, mas antes disso, vamos pensar na diferença que a gente conversou na aula anterior, que já tem 2 semanas, sobre a diferença entre ondas longitudinais e ondas transversais, tá? Então, só para lembrar, uma onda transversal é a oscilação representada por esse pontinho vermelho onde eu estou colocando o mouse, ela vai acontecer assim, de cima para baixo, né? Ups, de cima para baixo. Enquanto que numa onda longitudinal, essa oscilação, digamos, dessa barra vermelha aqui, ela vai acontecer horizontalmente aqui, o mesmo sentido em que a onda se propaga, certo? Então é por isso que elas vão receber esses nomes de onda longitudinal e onda transversal, certo? Só para lembrar. E a onda longitudinal, um exemplo de onda longitudinal vai ser esse aí da mola. Inclusive eu comprei uma mola igual essa aí, mas vou passar vergonha se eu tentar mostrar isso aqui agora na webcam. Na próxima aula eu levo para vocês para a gente se divertir com essa mola, que dá para fazer isso aí, tá? Então isso é um exemplo de onda longitudinal. A oscilação, ou seja, o vai e vem da mola, ocorre no mesmo sentido em que a própria onda se propaga. E por que é interessante isso? Esse exemplo da mola é só para a gente ter uma noção. O exemplo mais importante, obviamente, é o som. Então, o som ele vai ser uma onda longitudinal. Essas bolinhas pretas, elas representam as partículas do ar se propagando num tubo, certo? Por onde está passando o som. O som, então, ele está atravessando esse tubo de ar. E para a gente entender o que é o som, quando a gente está falando, como eu estou falando aqui, não é que o ar que sai da minha boca vai atingir, se a gente estivesse presencialmente, o ouvido de vocês, ou nesse caso aqui o microfone que eu estou usando. Não é isso. Mas sim a oscilação que a minha voz produz no ar que vai se propagar. Porque olha só, se a gente olhar cada átomo como esse pontinho vermelho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar esse pontinho vermelho aqui. Cada átomo em si, ele fica oscilando, ele fica num vai e vem, assim. Por quê? Porque o átomo que está atrás dele bate nele, vocês estão conseguindo ver? Os átomos eles vão se batendo. E essa batida vai transmitindo quantidade de movimento para o átomo que vem depois dele. Então isso cria um ciclo. Porque quando a gente fala, produz um som com a corda vocal está vibrando, porque nós estamos gastando energia para fazer ela vibrar. Então lá existe um tecido que vai oscilar para cima e para baixo, e que vai com isso
fazer com que a todo instante o ar esteja recebendo essas batidas. Então, quando eu faço, por exemplo, eu estou fazendo minhas cordas vocais vibrarem e elas estão dando literalmente uma porrada no ar que está passando pela minha faringe, no caso, né? Acho que é esse o nome, né? Se eu tiver errado, alguém me corrige. E aí vai acontecer isso. Essa porrada vai provocar com que essas partículas de ar batam nas que vêm depois e isso vai se propagando até chegar em quem está recebendo o som. Então, no fim das contas, o que a gente tem é partículas de ar que estão oscilando, porque uma bate na outra e ela sofre um ricochete de volta. Só que a fonte que está emitindo o som continua empurrando o ar, então ela vai para frente de novo e fica fazendo isso. E é por esse motivo, se a gente olhar para essas bolinhas vermelhas aqui, essa e essa, a gente percebe que elas estão na verdade oscilando. Só que elas estão oscilando na direção que o som está se propagando, que é da esquerda para a direita. Então, por esse motivo, o som é uma onda longitudinal, igualzinho essa mola aqui, certo? Não sei se deu para entender aí. Alguma dúvida? Só uma coisa interessante para a gente discutir é que a gente fala de som, a gente está tão acostumado a entender o som como sendo aquilo que a gente escuta, mas na verdade o som ele é uma vibração mecânica. Então, se eu der uma porrada no chão, o chão ele vai oscilar e essa oscilação vai se transmitir. Isso também é som, certo? Então, essa propagação de qualquer porrada em qualquer meio é som, mesmo que a gente não escute, tá? Enfim, então, por exemplo, a vibração num prédio provocado pelo vento ou por um abalo sísmico, isso também é uma onda, a gente pode considerar uma onda sonora, porque é uma vibração mecânica que está se propagando num meio, que no caso é o chão ou o prédio. Então por isso que eu achei interessante passar para vocês esse trabalho, para vocês darem uma olhada. Não é nada complicado, tá? Até porque eu não tenho formação em engenharia para passar nada complicado para vocês sobre engenharia. Mas achei interessante a gente fazer esse link. Bom dia, Clay. Não sei se você já estava aí, só caiu e voltou agora, foi isso? Ou você chegou agora? Professor? Oi? Então, a diferença entre a onda desse exemplo das partículas do som é que vai bater, né? Uhum. O som, no caso, aí faz com que a partícula vá e volta, né? Uhum. Mas assim, o ar passa por elas, aí vai fazer outras até transmitir o som, né? Fosse isso? Não entendi. O barulho- Você está falando o ar vai passar por onde? Não entendi. O ar, no caso, que seria a voz, né? Seria o barulho, né? Vai passar pelos átomos, né? Não, não é isso. Não é isso não. O ar é feito de átomos, entendeu? Ah, entendi. Então, Esses pontinhos pretos, eles são os átomos do ar. O que está passando é só a energia. A energia está sendo transmitida quando uma partícula bate na outra. Na verdade, energia e é a momento. energia. Ah, tá. Então, Professor, e como seria no vácuo? No vácuo não existe som. Justamente porque não tem um meio material para que exista essa sequência de colisões. Então, se a gente pudesse ver de perto, por exemplo, uma estrela explodindo, a gente ia morrer incinerado, mas não ia ouvir nada. Isso é bem interessante, porque não tem meio, tem um vácuo do espaço, né? Por isso o Sol não tem som. Por exemplo, uma galáxia não tem som. Agora, lá no meio da galáxia, onde tem uma quantidade de gás quente muito grande,
Se a gente conseguisse sobreviver à temperatura, sei lá, de 3.000 graus Celsius, que deve fazer lá, aí a gente conseguiria sentir as vibrações mecânicas desse gás superaquecido que tem lá, que é o que forma as estrelas, né? Se a gente conseguisse sobreviver, aí a gente ia conseguir ouvir. Mas de fora, no vácuo do espaço, é impossível ouvir qualquer coisa. A menos que tu seja um astronauta e dentro do teu capacete, né, lógico, vai ter ar porque tu precisa respirar e aí tu vai conseguir ouvir, por exemplo, a tua respiração. Não sei se eu respondi o que vocês queriam saber. Mas só terminando a pergunta do Walter, tipo, não vai sair nenhum átomo de ar da minha voz, no caso se a gente estivesse de frente um pro outro, pro teu ouvido. Nenhum átomo vai sair. O que vai sair é a vibração que vai do ar que está na minha voz, no aparelho. Esqueci o nome, é aparelho fonador, eu acho que fala. Enfim, o que vai acontecer é uma transmissão de energia e de quantidade de movimento, por causa da colisão. Mas o ar não vai sair. No caso, ele sai da minha voz porque eu estou empurrando para produzir o som. Mas não é esse ar que vai chegar e por esse motivo o som vai chegar. Não é isso. Entendeu? É só a energia que ele vai transmitir através da colisão. No caso, é só o barulho dos átomos, né? Quando eles encostam um com o outro. Seria isso. Não, não é isso. Também não é o quando eles se colidem. É que essa sequência de colisões repetitivas e oscilatórias que vão acontecer vão se propagando. Tá vendo essa parte mais concentrada aqui? Ela se mexe, ó. Tá vendo? Isso aqui ele anda para a direita. Só que o que está andando não são átomos, é só a porrada que está batendo uma na outra. É tipo, imagina a situação assim, tem um monte de bola de bilhar aqui. Aí tem a bola branca aqui. Aí tu bate nela. Essa bola branca vai bater na próxima, a próxima vai bater na outra, a outra vai bater na outra, a outra vai bater na outra e assim por diante. E bem aqui vai estar o teu ouvido, entendeu? Certo? Entendi agora, entendi. Então são outros átomos, no caso, que está mais próximo de o mim, que já está no ar, fazer. exatamente. O ar que está dentro do teu ouvido, ele vai receber essa sequência de... E isso vai produzir uma vibração no aparelho que tem lá no teu ouvido. E esse aparelho vai vibrar. E essa informação dessa vibração vai ser transformada num sinal eletromagnético que vai chegar no teu cérebro. Assim que funciona a audição. Professor, se essa vibração for muito forte, não é só o ouvido que percebe ela, ele consegue identificar o som, mas tipo traduzir para som, mas o corpo também sente a vibração, né? Porque, por exemplo, assim, se a gente for passando próximo ao alto-falante que toque bem forte, com um grave assim, a gente sente, parece tremer dentro da gente, né? Exatamente. Não é à toa que uma das expressões mais famosas do nosso Tecnobrega é o treme, né? Da Gabi Amarantos lá, por exemplo. É porque treme tudo mesmo. Tem outra expressão, tem o treme terra tupinambá, também não é à toa. É porque o som realmente ele vibra tudo. É interessante demais isso. Professor? Oi. Diga. Professor? Tô ouvindo, pode falar. Eu tô com dificuldade, né? Desculpa. Dificuldade para assistir, talvez seja a internet aqui. Vai ficar gravada essa live? Vai. Eu tô gravando. Gravada essa live, tô com dificuldade de assistir. Uhum. Eu acho que a internet aqui. Eu imaginei que isso pudesse acontecer com alguém, eu tô gravando, Beleza. Eu sempre gravo. Vou tentar. Uhum. Vou tentar continuar aqui. Ok. Tá. Enfim. Deixa eu só pensar se tem mais alguma coisa importante a respeito disso para falar. Pois é, tem alguns animais, inclusive, que eles sentem
o som pelo chão, né? Que aí eles sabem que está se aproximando um perigo e eles correm. Justamente é isso. Também tem um vídeo interessante de uma moça que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Para vocês. Vou abrir uma aba anônima aqui no YouTube, mas é o seguinte. Essa moça aqui, que ela foi nesse programa, esse programa ele é complicado, né? Tem uma série de problemas. Mas essa moça aqui, ela foi nesse programa e ela é surda. Só que o surdo e as surdas conseguem aprender a falar. Justamente porque o som, ele, apesar de eles não ouvirem, mas eles sentem o som. E eles também são capazes de, através de um processo específico, eles conseguem aprender a falar. E essa moça aprendeu a cantar, não só a falar. E aí ela foi fazer uma audição aí nesse programa e ela foi descalça para poder sentir o ritmo da música do pessoal da banda dela, que estava do lado, né? Tocando a bateria, e ela sente o ritmo e ela não sai do ritmo. Justamente porque o som está se propagando pelo chão e ela sente com o corpo todo, apesar de não poder ouvir com o aparelho auditivo dela, né? Bem interessante, se vocês procurarem. Eu procurei em inglês, deaf quer dizer surdo, né? Ou surda. Deaf Woman Sings, que é mulher surda cantando. Aí tem essa moça aqui, por sinal, bonita a música que ela cantou. Mas enfim. Ok? Então vamos prosseguir. Para calcular a velocidade do som, ela vai depender de duas coisas. Sendo que uma dessas coisas é o chamado módulo de elasticidade volumétrico. Para a gente explicar direito o que é isso, a gente teria que ir lá para o capítulo 12, que é o primeiro capítulo do volume 2, e ele não faz parte do nosso conteúdo. Então, resumidamente, ele é uma medida da elasticidade, só que da elasticidade de um volume. Então, como o ar ele se propaga no espaço, sempre no espaço tridimensional, né? Ele vai provocar uma variação do volume do ar devido à variação da pressão que a gente vai produzir quando está produzindo o som no ar. Porque se vocês repararem, essa área onde está mais concentrada de átomos que se propaga, deixa eu ver se eu consigo pausar isso. Essas regiões mais concentradas aqui, tipo essa que eu estou passando, essa daqui, ó, tá? Essas regiões mais concentradas vão ser regiões onde a pressão é maior. Essas regiões mais rarefeitas vão ser regiões onde a pressão é menor. Então, o tempo inteiro a pressão vai estar variando no ar. Então, vai ter uma variação de pressão que vai provocar uma variação de volume, tá? Só que, para que isso não dependa do volume, a gente divide pelo volume a variação de volume, e aí obtém uma grandeza adimensional embaixo, e aqui em cima tem a pressão que já é uma espécie de densidade, né, que é força sobre área, uma densidade de força. Bom, então o módulo de elasticidade vai medir o quanto a pressão varia, o quanto o volume varia dada uma variação de pressão. Há só mais uma evidência de que o som é uma vibração no meio, não necessariamente só o ar. Eu não sei se vocês brincaram disso quando eu era criança, mas quando eu era criança a gente pegava um barbante e tem como fazer um brinquedo com 2 copos descartáveis. Então a gente prende um barbante num copo descartável, né? Pode fazer um furo no fundo do copo descartável, amarra um barbante. Acho que eu posso levar isso na próxima aula. Pode ser que alguém aí não tenha brincado disso quando era criança. E aí a gente fala baixinho aqui num copo e amarra um copo em cada ponta do barbante, deixa longe, uma distância grande, a gente fala baixinho no copo, né?
Tipo assim, Naruto é muito chato. Aí a pessoa que está lá na outra ponta vai ouvir, porque o som se propagou no barbante, certo? Então eu posso fazer esse brinquedo para vocês. Na próxima aula a gente pode experimentar isso, é bem divertido. Quer dizer, o som se propagou pelo barbante, mesmo que não tenha se propagado pelo ar. Né? Mentira. É chato sim, cara. Muito chato, meu Deus. Mas a minha opinião, vamos falar sério aqui. Ok? Então quer dizer, dependendo de como funcione essa elasticidade do meio, vai ser mais fácil ou mais difícil do som se propagar, né? Então, resumindo, uma discussão maior está lá no livro. A velocidade do som no meio vai ser a raiz quadrada da divisão entre esse módulo de elasticidade B e a densidade do meio, tá? E é interessante essa fórmula porque se a gente for ver vários meios, né, a velocidade do som no ar é relativamente pequena em comparação com os outros meios, né? Não, eu sou fã de Dragon Ball, nunca assisti One Piece. Mas eu queria assinar aquele streaming que tem lá, não sei se é um streaming ou é um site, que é só de anime. Queria ver One Punch Man e não sei se tem anime desse desenho, acho que tem, né? Enfim, beleza, a gente tá falando besteira, vamos... Nosso horário já até acabou, mas deixa eu só finalizar então. Num meio mais denso, tipo granito, aço, alumínio, os sólidos em geral, a velocidade do som é altíssima comparada com os gases. Então, por exemplo, no aço, a velocidade do som é 5.941 metros por segundo, enquanto que no ar varia entre 330 e 340 metros por segundo, dependendo da temperatura, da umidade e outros fatores. Bom, por essa fórmula aqui a gente vê então que a velocidade do som ela é inversamente proporcional, né? Então se ela aumenta, ela é inversamente proporcional à densidade. Isso parece contraditório com essa tabela, porque aqui a gente está vendo que materiais mais densos aqui, se vocês repararem, a densidade está aumentando de cima para baixo. A velocidade está aumentando junto, então é uma contradição, né? Com isso que eu estou falando, com essa fórmula. O que acontece? Por que isso é possível? É porque, na verdade, o módulo de elasticidade dos meios ele vai aumentar muito mais do que a densidade, certo? Então, o módulo de elasticidade do aço é muito maior do que o do ar, em comparação com as densidades deles, né? Então, no fim das contas, acaba que esses materiais vão ter uma velocidade do som maior. Mas a fórmula é essa aqui. Então, se eu fosse perguntar numa questão, eu diria para vocês: considere um meio em que o módulo de elasticidade é tanto, a densidade é tanto. Calcule a velocidade do som nesse meio, beleza? Tá? Então é interessante também para vocês que estudam engenharia civil ter essa noção de que o som vai se propagar ainda mais rápido no material tipo um material sólido, como por exemplo o concreto, né? Que vocês devem trabalhar bastante, beleza? Então isso faz com que ele tenha mais facilidade de transmitir o som, beleza? Bom, as ondas sonoras progressivas, elas são ondas que se propagam seguindo essa expressão aqui, em que tem uma amplitude, que é chamada amplitude de deslocamento, porque na verdade o som ele é um deslocamento do ar, né? Como a gente viu aqui. Então o tanto que cada bolinha vermelha dessa de ar vai oscilar, dividido por 2, vai ser a amplitude dessa onda, que é representada por esse SM, ok? E isso vai produzir uma oscilação na pressão. Mas é interessante que existe uma diferença aqui, né? Se a gente descrever
o deslocamento do ar com um cosseno, o deslocamento da pressão ele vai ser descrito por um seno, apesar de que a fase aqui vai ser a mesma. O número de onda, a frequência vão ter o mesmo significado do que a gente estudou para ondas transversais, tá? Só que essa amplitude da variação da pressão, que também vai oscilar, ela vai ser dada por a velocidade do som. Então V aqui é a velocidade do som no meio, né? Que a gente nunca pode só chegar e dizer que é o ar, não, é um meio, a gente não sabe qual é. Rho é a densidade desse meio. Ômega é a frequência. E SM é a amplitude do deslocamento que a gente falou no slide anterior, então não preciso escrever o que é. E por que Professor, existe... volte lá no slide Oi? só para eu printar, por favor. Mas eu vou Isso. te mandar esse... Eu vou mandar para vocês esses slides. Ah, ok, então. Tá? Acho que eu vou deixar no SIGA, que aí é mais certeza que todo mundo tem acesso. Vou mandar por e-mail também. Professor, mas eu printei todos para tirar falta, né? Eu printei todos para tirar falta, porque, como eu lhe falei, eu tô aqui no Sim. UFPA e eu acho que não vai dar para me copiar esse negócio aí, porque vai ter monitoria de cálculo agora. Entendi. Tá Mas eu funcionando printei aí, todos aí. Tá, hoje tá. É só monitoria. Mas tem muita gente aí? Não, não tem muita gente, não. É, imaginei que tivesse. Se Tá o senhor certo. precisar ir para me tirar falta no dia da aula, eu levo os slides printados, tá? Tá. Tá bom. Bom, então por que existe essa diferença? Porque existe uma relação matemática entre a variação da pressão, que é esse ΔP, e a função, né, do deslocamento, que é o S, e uma é a derivada da outra. Então quando a gente deriva, o cosseno vira seno. Então se a gente representasse, invertesse aqui a situação, se o S fosse um seno, aí o ΔP viraria um cosseno. Tá? Isso depende da condição inicial.